Bom dia, boa tarde a todos e todos. Vamos lá ver o que é uma população. Porque talvez estamos pensando, eu não sei que isso refere, porque normalmente a gente só ouça isso em relação a seres humanos hoje. Mas a nossa população, às vezes, na estatística, é chamada de universo. É aquele conjunto de coisas sobre quais eu quero fazer uma investigação e adquirir conhecimento. Então, populações varia de escala. Varia, porque eu posso estar querendo entender todos os sítios numa região, mas também eu posso estar tentando ver só os vestígios fonísticos em um sambaqui. Ou seja, a população não vai estar sempre na mesma escala. E às vezes vai ser dividido, por exemplo, dizer, eu quero olhar só em montículos de um certo período no tempo. Ou eu quero olhar em pontos de projetos de uma tradição. Então, a população vai ser definida por nós, por nossa pergunta de pesquisa. A população não é algo determinado por fora. Não, isso não vem de fora. Normalmente, isso é algo que você já está colocando na hora que você desenha o seu trabalho. Naquela hora de escrever a introdução, justificativa, ali já vai estar descrita qual é a sua população. Talvez você não tenha colocado essa palavra ali, mas quando você introduz um projeto de pesquisa ou introduz a dissertação, já está indicando para o leitor a população sobre a qual você vai tratar. Tem dois tipos de populações e a gente precisamos estar claro sobre essas, porque tem alguns impactos na estatística que a gente faz. São populações finitas e populações infinitas. Então, uma população finita é quando a gente sabe onde termina. Sabe exatamente quantos casos nós temos. Ou seja, se tiver uma escola, o diretor da escola sabe exatamente quantos alunos estão cursando nessa escola. Então, é uma população finita. Os alunos público de uma escola. Agora, populações infinitas são muito mais comuns e são aquelas que a gente não sabe quantos casos existem ou têm existido. Então, a gente pode pensar, eu tenho um limão. Limão veio da árvore no meu quintal. Mas esse limão é parte de um conjunto de limões que é infinito. Tem uma infinidade de limões, porque tem em várias árvores, em vários lugares, em vários países, em vários anos de produção. Então, a única maneira de tratar da população das limões é fazer alguma amostragem, porque é algo muito expansivo. Então, já podemos ter uma ideia sobre arqueologia, né? Então, sabendo o que nós temos, a gente vai poder escolher estatística ou fazer aquelas pequenos ajustinhos na estatística relevante àquela tipo de população. E na arqueologia, vocês já adivinharam. Adivinharam. Normalmente temos populações infinitas. A população de ponto de projétil de uma tradição é infinita. Não se sabe onde acaba. Mesmo que a gente não tenha todos eles hoje, ou a gente diz, tem um monte, alguém coletou um monte. Não, isso não é a população toda, porque a população desses pontos de projétil são todos que existiram em algum momento, em qualquer lugar, e já foram perdidas por vários fatores. Então, arqueólogos raramente trabalham com populações finitas. Uma exceção, talvez, dos arqueólogos que trabalham em coisas como ação educacional. Porque na ação educacional, por exemplo, meu exemplo de uma escola pública, é um público finito.
sistema público já definido. Então, tem algumas poucas coisas no quais a arqueologia trata de população finita, mas no geral são populações infinitas. Então, a estatística é desenhada realmente a tratar dessas. Normalmente se chama que tem uma correção para a população finita, que é uma pequena coisinha que se coloca no final de algumas equações, que é uma correção de população finita. E isso pode se tornar importante para arqueólogos que estão nessas situações que conseguem definir o limite perfeito da população estudada.